Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um Júlia Responde. Desculpe o meu sumiço nessas últimas semanas, mas eu estava de férias. Então agora eu voltei e vou responder algumas das perguntas que vocês fizeram para mim durante esse período. Vou começar respondendo a pergunta da Fernanda Quaresma. Faz um vídeo de como e quanto juntar para uma viagem para a Europa, por exemplo, custando R$22 mil a viagem? Ela menciona também em outro comentário que a viagem é em 2020. Fernanda, eu utilizei uma média de inflação de 4,87% para a gente ver aproximadamente quanto vai custar essa tua viagem em 2020. Então, uma viagem que vai te custar 22 mil hoje vai te custar 23.700 durante esse período, ou seja, em 2020. E o valor que você vai precisar guardar e investir mensalmente é de R$540. Eu fiz esses cálculos com uma carteira rendendo 0,8% ao mês de rentabilidade, ok? Então não é uma coisa específica, não é um investimento X, é a diversificação da sua carteira te dando 0,8%. Só para explicar um pouco, para fazer esse cálculo é bem simples. A gente tem que primeiro pegar a inflação do período, então eu pego o número que você descobriu que vai te custar essa viagem e coloco quanto ele vai custar inflacionado até 2020. Eu pego esse valor que vai te custar em 2020 e divido ele pela taxa de juros e pelo tempo que você vai pagar até lá e encontrei esse valor de R$540. Se quiser mais informação, se tiver um pouco mais de conhecimento de matemática financeira, eu posso passar o cálculo sem problema nenhum. Todos esses cálculos também são baseados em juros compostos. Se quiser saber um pouquinho mais sobre os juros compostos, basta assistir esse vídeo aqui que eu falo sobre como funcionam os juros compostos. Só para você ter uma noção, se você não investir esse dinheiro, se você for guardando ele embaixo do colchão, sim, considerando a inflação no período, você ia ter que guardar R$630 mensais para fazer a mesma viagem. Dá para entender um pouquinho de como funcionam os juros compostos? Agora, próxima pergunta. Tem uma dívida de quase R$40 mil. Tem uma casa, apesar de ser financiada, e está avaliada em 150 mil. Você acha que seria sábio vender a casa para sair dessa situação? Aline, aí entram várias coisas que não envolvem somente finanças. Primeira questão é, se você vender a casa, você vai morar aonde? E se você vai ter que pagar aluguel, vai ter que reformar algum móvel, vai ter que comprar alguma coisa para essa nova casa? Vai entrar isso no seu orçamento ou não? Você vai conseguir pagar essa nova casa? A outra coisa que a gente tem que analisar é o financiamento. Claro, quanto você já pagou desse financiamento e quanto você ainda está devendo? Quanto dinheiro você investiu de fato já nessa casa? Quanto você deu de entrada? Quanto que você pagou lá no ITBI? Quantas parcelas já foram e quantas estão faltando? Para daí analisar se realmente vale a pena ou não. Ou se você vender a sua casa hoje, além de quitar o financiamento, vai sobrar somente esses 40 mil. Será que vale a pena realmente vender a casa, perder o seu imóvel para pagar uma dívida? Ou será que não seria mais fácil talvez você fazer uma renegociação dessa dívida, uma análise da sua vida financeira, um planejamento financeiro adequado e que realmente possa fazer com que você pague essa dívida mensalmente, mas de uma forma menos bruta, menos trágica assim. Vender uma casa, eu acredito sim que é uma opção bem interessante para você sair das dívidas, mas eu creio que ela está numa escala de importâncias como a última que deve ser analisada. Antes de você pensar em vender o seu imóvel, você deve pensar em vender outros bens materiais, como, sei lá, uma televisão, um computador, tentar uma grana extra, cortar a televisão por assinatura. Tudo isso vai te ajudando um pouquinho de pouquinho no passar dos meses. E sim, vender até um carro. O carro com certeza tem um peso bem menor do que uma casa na hora de se desfazer. Esse foi o Júlia Responde de hoje. Eu estava morrendo de saudades, eu juro que eu tentei gravar durante as minhas férias, mas não deu, infelizmente. Quer dizer, felizmente porque eu estava me divertindo, né? Mas não sei, eu fiquei tipo meio... Mas não se esqueçam de deixar mais perguntas pra mim e de se inscrever no meu canal, hein? Beijos e até mais!